Existem pessoas que dizem que querem ouvir o Espírito Santo, mas nunca aprenderam a falar com ele. E talvez esse seja o seu caso. Você ora, você pede, você chora, você canta, mas ainda sente que existe uma distância invisível entre você e ele. E a verdade é que o Espírito Santo não é um vento distante, não é uma força mística, não é uma energia religiosa. Ele é pessoa. Enquanto você tratar o Espírito Santo como um poder a ser usado, você nunca vai experimentar a intimidade de quem conversa com ele. Porque o Espírito Santo não responde performance, ele responde relacionamento. E relacionamento começa com conversa verdadeira. Mas aqui está o erro que quase todo mundo comete. As pessoas querem ouvir Deus, mas não querem abrir o coração primeiro. Você quer direção, mas não quer confissão. Você quer consolo, mas não quer vulnerabilidade. Você quer resposta, mas não quer silêncio. E é exatamente por isso que muitos dizem: eu não ouço o Espírito Santo. Mas a pergunta não é se ele fala. A pergunta é: você criou espaço para ele falar? Porque o Espírito Santo não grita, ele sussurra. E quem vive em barulho constante não reconhece sussurros. Antes de aprender o que falar, você precisa entender uma coisa fundamental. O Espírito Santo não se move em ambientes de orgulho. Ele se move em ambientes de rendição. Se você quer aprender a falar com ele, o primeiro passo não é usar palavras bonitas, é quebrar o coração. Não um coração triste, um coração quebrantado. Existe diferença. Tristeza é emoção, quebrantamento é rendição, e o Espírito Santo se aproxima de quem se rende. Talvez você pense: mas eu já oro. Mas orar não é falar com o Espírito Santo. Orar pode ser apenas repetir frases que você aprendeu. Falar com o Espírito Santo é abrir a alma sem filtro. É dizer: eu estou confuso, eu estou com medo, eu estou com raiva, eu não estou entendendo nada. Você acha que ele não sabe? Ele sabe, mas ele quer ouvir de você. Relacionamento se constrói quando há exposição. E aqui está algo profundo. O Espírito Santo não se ofende com sua sinceridade. Ele se entristece com sua falsidade. Você pode dizer: Espírito Santo, eu estou fraco. Mas não diga: está tudo bem, quando não está. Você pode dizer: eu pequei. Mas não diga: foi só um erro, tentando minimizar. Você pode dizer: eu estou distante. Mas não diga: eu estou firme, só para manter a aparência. Porque a aparência bloqueia a intimidade. E intimidade é o lugar onde ele fala. Muitas pessoas querem aprender frases que tocam o Espírito Santo, mas não são frases que tocam ele. É postura. Palavras sem postura são ruído, mas palavras com entrega são altar. Se você quer aprender a falar com o Espírito Santo, comece assim: pare, silencie, respire e diga: Espírito Santo, eu reconheço que o Senhor está aqui. Simples, sem música, sem performance, sem emoção forçada. Reconhecimento ativa consciência e consciência ativa sensibilidade. Quanto mais você reconhece a presença dele, mais você começa a perceber movimentos internos. Um pensamento diferente, uma convicção suave, uma lembrança inesperada, um incômodo inexplicável. Esse é o Espírito Santo se movendo, mas você só percebe quando desacelera. A maioria das pessoas não aprende a falar com o Espírito Santo porque fala demais. Elas fazem monólogos, nunca diálogos. Falar com o Espírito Santo envolve 3 movimentos: reconhecer, se expor, escutar. E o terceiro é o mais difícil. Escutar dói, porque quando você escuta, você precisa obedecer. E o Espírito Santo sempre vai tocar em áreas que você evita. Ele vai lembrar daquela atitude, daquele ressentimento, daquele vício escondido, daquele orgulho disfarçado. Não para condenar, mas para curar. O Espírito Santo não é acusador, ele é restaurador.
Mas restauração começa com confronto interno. Se você quer um relacionamento profundo com Ele, precisa estar disposto a ouvir verdades que ninguém mais tem coragem de te dizer. E aqui está algo poderoso. Quanto mais você conversa com o Espírito Santo, menos você depende da aprovação das pessoas. Porque a voz dele começa a ser suficiente. Você para de perguntar o que os outros acham e começa a perguntar o que o Espírito Santo sente sobre isso. Essa é maturidade espiritual, mas não acontece em um dia. É construída diariamente, como qualquer relacionamento. Você não conhece alguém profundamente em uma conversa. Você conhece pela constância, e é aqui que muitos falham. Eles falam com o Espírito Santo só quando precisam, só quando estão desesperados, só quando algo dá errado. Mas relacionamento não é emergência, é convivência. Você precisa falar com ele nos dias comuns, quando nada está acontecendo, quando está tudo tranquilo, quando você está feliz, quando você está cansado. Diga: Espírito Santo, o que o Senhor acha disso? Inclua ele nas decisões pequenas, na escolha simples, no pensamento diário, não apenas nos grandes problemas. Porque quanto mais você envolve ele no simples, mais sensível você fica no complexo. Existe algo que você precisa entender. O Espírito Santo não invade. Ele convida, e você decide o nível de acesso que ele tem. Se você quer ouvir a voz dele claramente, precisa diminuir outras vozes. Menos distração, menos excesso, menos ruído. Não é sobre virar religioso. É sobre criar espaço. Você não consegue ouvir alguém sussurrando se está com fones no volume máximo. E muitos estão assim espiritualmente, sobrecarregados, distraídos, ansiosos, agitados. E depois dizem que Deus não fala. Ele fala, mas você não está disponível. Aprender a falar com o Espírito Santo envolve disciplina emocional. Envolve separar minutos do seu dia só para Ele, sem pedir nada, sem lista de necessidades, só presença. Diga: eu não vim pedir, eu vim estar. Isso muda tudo, porque quando você busca presença antes de resposta, você cresce. E quanto mais você cresce, mais a voz dele se torna clara. Mas existe algo ainda mais profundo. Você precisa aprender a perguntar corretamente, não apenas me tira disso, mas o que o Senhor quer me ensinar nisso? Não apenas resolve isso, mas como eu devo agir aqui? Não apenas por que isso aconteceu, mas o que o Senhor quer formar em mim através disso? Perguntas maduras geram respostas profundas, e o Espírito Santo responde maturidade. Ele não quer apenas resolver sua dor, ele quer transformar seu caráter. E quando você começa a conversar com ele nesse nível, algo muda dentro de você. Você começa a perceber convicções mais rápidas, paz inesperada, direcionamentos sutis e até desconfortos que te protegem, porque o Espírito Santo não fala apenas para consolar, ele fala para guiar, e guiar exige confiança. Você confia em quem você conhece, e você conhece quem você conversa. Por isso, falar com o Espírito Santo não é ritual, é relacionamento vivo. E relacionamento exige tempo, exige presença, exige entrega. Se você quer profundidade espiritual real, comece hoje, não com palavras bonitas, mas com sinceridade. Diga agora no seu interior: Espírito Santo, eu quero aprender a falar com o Senhor de verdade. Me ensina. E fique em silêncio, porque às vezes a primeira resposta dele não vem como voz, vem como presença. E presença é o começo de tudo. Se você chegou até aqui, algo dentro de você deseja mais. Não mais religião, não mais frases prontas, não mais espiritualidade superficial. Você quer presença real. Mas existe um nível de conversa com o Espírito Santo que poucos alcançam, porque exige morte. Sim, morte do ego,
morte da necessidade de controle, morte da vontade própria acima da vontade dele. Enquanto você quiser que o Espírito Santo concorde com você, você nunca vai ouvir claramente o que ele realmente quer dizer. Existe uma diferença enorme entre Espírito Santo confirma o que eu já decidi e Espírito Santo, mesmo que doa, me mostra o que é certo. A maioria não quer direção, quer validação. Mas o Espírito Santo não é selo de aprovação emocional. Ele é guia de transformação. E transformação quase sempre começa desconfortável. Se você quer aprender a falar com ele em um nível profundo, precisa entender algo essencial. O Espírito Santo fala mais através de ajustes internos do que através de vozes audíveis. Ele fala através de convicção, sensibilidade, paz que permanece, inquietação que alerta, clareza que surge no silêncio. E aqui está o ponto-chave. Você precisa aprender a diferenciar emoção da direção. Nem toda emoção vem do Espírito Santo, mas toda direção verdadeira gera alinhamento interior. Existe uma paz que não depende da circunstância. Quando você conversa com o Espírito Santo e decide obedecer, mesmo com medo, essa paz começa a surgir. É sutil, mas é firme. Agora preste atenção nisso. Quanto mais você ignora pequenas convicções, mais difícil fica ouvir grandes direções. O Espírito Santo começa pequeno, ele ajusta pensamentos, depois palavras, depois atitudes. Mas se você resiste nos detalhes, não espere clareza nas decisões gigantes. Intimidade se constrói nos detalhes. Se você quer um relacionamento vivo com ele, comece obedecendo nas coisas simples, perdoar quando é difícil, calar quando quer responder, agir com integridade quando ninguém está vendo. Isso é conversa prática, porque falar com o Espírito Santo não é apenas usar palavras, é responder quando ele fala. E aqui está uma verdade que poucos entendem. Obediência aumenta a voz. Resistência diminui a sensibilidade. Talvez você esteja dizendo, eu não ouço mais como antes. Pergunte a si mesmo, quando foi a última vez que você obedeceu algo pequeno que ele te mostrou? O Espírito Santo não disputa espaço com seu orgulho, ele espera sua rendição. Agora vamos aprofundar ainda mais. Existe um nível de conversa que envolve confiança total. É quando você começa a compartilhar não apenas seus problemas, mas seus desejos mais escondidos. Você pode dizer, Espírito Santo, eu tenho medo de falhar, ou eu tenho inveja, ou eu estou com raiva, ou até eu não estou sentindo nada. Ele não se afasta da sua verdade, ele trabalha nela, mas enquanto você esconder, ele respeita seu silêncio. Outra chave poderosa, fale com ele ao longo do dia. Não transforme o Espírito Santo em um compromisso religioso de horário fixo apenas. Inclua ele no cotidiano, quando estiver dirigindo, quando estiver trabalhando, quando estiver em dúvida. Uma frase simples pode abrir espaço. Espírito Santo, o Senhor está aqui comigo. Isso cria consciência contínua, e consciência contínua gera sensibilidade espiritual. Você começa a perceber coisas antes de acontecerem. Discernir ambientes, sentir quando deve falar, sentir quando deve esperar. Mas isso só acontece quando a conversa vira estilo de vida. Agora vamos tocar em algo ainda mais profundo. Silêncio. A maioria das pessoas tem medo do silêncio, porque no silêncio pensamentos aparecem, memórias emergem, feridas se revelam. E o Espírito Santo começa a tocar exatamente nesses lugares, mas é no silêncio que ele mais trabalha. Se você quer ouvir com clareza, pratique minutos de silêncio intencional, sem celular, sem distração, sem música, apenas presença. No começo pode parecer vazio, mas permaneça, porque intimidade exige permanência. Existe um momento em que a mente desacelera e o coração começa a perceber. E quando você aprende a permanecer,
começa a perceber impressões suaves, direcionamentos que não são gritos, são inclinações internas. E aqui vai algo extremamente importante. O Espírito Santo nunca contradiz o caráter de Deus. Se algo gera confusão constante, culpa destrutiva ou orgulho inflado, não é Ele. Ele corrige, mas com amor. Ele confronta, mas com propósito. Ele direciona, mas com paz interior. Se você quer amadurecer na conversa com Ele, aprenda a testar o que sente. Pergunte: isso gera fruto de paz? Isso me aproxima do caráter de Cristo? Isso me leva à humildade? Se sim, continue. Se não, reavalie. Outra chave profunda: gratidão abre diálogo. Antes de pedir, agradeça. Diga: obrigado por estar comigo. Obrigado por me sustentar. Obrigado mesmo quando eu não percebo. Gratidão amolece o coração, e corações sensíveis escutam melhor. Agora vamos tocar em algo confrontador. Você não pode querer intimidade com o Espírito Santo e alimentar ambientes que abafam a presença dele. Aquilo que você consome afeta sua sensibilidade. Aquilo que você tolera molda sua percepção. Você não precisa viver isolado, mas precisa viver consciente. Se algo começa a endurecer seu coração, perceba. Porque quanto mais endurecido você fica, menos percebe os toques suaves do Espírito. E lembre-se, Ele não força, Ele conduz. Existe também um nível mais profundo de conversa que envolve intercessão. Quando você começa a orar, não apenas por si, mas por outros. O Espírito Santo compartilha fardos, compartilha direcionamentos. Coloca nomes no seu coração, situações na sua mente, e você aprende a cooperar com Ele. Esse é um nível de parceria espiritual, mas começa com sensibilidade básica. Nada disso acontece da noite para o dia. É processo, é crescimento, é maturidade. E maturidade espiritual não é sentir mais, é obedecer mais. Talvez você esteja esperando experiências extraordinárias, mas o Espírito Santo ama formar caráter ordinário fiel. E quando você é fiel no comum, o extraordinário acontece naturalmente. Agora, deixe algo ficar muito claro dentro de você. Você não precisa de uma voz audível para saber que Ele está falando. Você precisa de sensibilidade treinada, e sensibilidade se desenvolve com prática. Converse. Espere, obedeça, repita, converse, espere, obedeça, repita. Esse ciclo constrói intimidade real. E quanto mais íntimo você se torna, menos dependente você fica de confirmações externas. Você começa a viver guiado por dentro. E isso muda tudo. Muda decisões, muda relacionamentos, muda postura, muda reação. Porque agora você não reage apenas por impulso, você responde por direção. E essa é a marca de alguém que aprendeu a falar com o Espírito Santo. Não é sobre emoção intensa, é sobre alinhamento constante. Se você deseja esse nível, comece hoje. Não espere sentir algo extraordinário. Comece com sinceridade simples. Diga: Espírito Santo, eu quero aprender a te ouvir melhor. Corrige meu coração. Ajusta minha postura, me ensina a permanecer. E depois, permaneça. Porque a intimidade não nasce da pressa, nasce da constância. E quanto mais você permanece, mais você percebe que Ele nunca esteve distante. Você apenas estava distraído. Mas agora, não mais. Agora, você decidiu aprender a falar. E quem aprende a falar com o Espírito Santo nunca mais caminha sozinho.